Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. E com habilidade fez o céu. O seu amor dura para sempre. Fez o sol para governar o dia. O seu amor dura para sempre. As estrelas e a lua para a noite. O seu amor dura para sempre. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor, Ele libertou seu povo do Egito. O seu amor dura para sempre. Ele conduziu seu povo pelo deserto. O seu amor dura para sempre. Com braço forte e mão poderosa. O seu amor dura para sempre. O levou para a terra prometida. O seu amor dura para sempre. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor. Boa noite aos nossos queridos irmãos, irmãs e visitantes. Damos glória a Deus por mais uma oportunidade de louvar o nome dEle e encorajarmos uns aos outros ao amor e às boas obras. Agora, o que é amor? Amor é o desejo sincero do bem da pessoa ou da coisa amada. Então, devemos buscar o amor perfeito. Sabemos que Deus é perfeito e Ele é amor. 1 João 4 e versículo 8. Ele nos amou tanto que enviou o Filho dele para morrer a morte mais cruel que existe, a morte de cruz, por você e por mim. E Ele quer que todos nós sejamos como Ele. Ele quer que nós amemos uns aos outros como Ele nos ama. Ele quer que nós pensemos no bem do próximo antes de nós mesmos. Que nós realmente procuremos amar como Ele nos ama. Provérbios 8, e versículo 17 diz: amo os que me amam, e quem me procura, me encontra. Essa é uma grande promessa de Deus, que Ele vai nos amar. Ele vai nos aceitar. Sempre, quando nós procuramos ser como Ele deseja que nós sejamos. 1 João 4, versículo 16 diz: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então, procuremos mesmo ser como Deus. Procuremos amar. Procuremos pensar no outro acima de nós mesmos. Busquemos ser cada vez mais como Deus. Agora vamos orar. O Pai, muito obrigado porque o Senhor é amor, porque o Senhor demonstrou
para nós o amor perfeito. Que nós sejamos como o Senhor e que nós possamos sempre buscar na sua palavra as instruções de como amar e como ser mais como o Senhor. Nos ajude hoje à noite, neste culto, para que nós cultuemos mesmo ao Senhor e ajudemos uns aos outros a ser como o Senhor. Em Cristo oramos. Amém. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e sua justiça. Todas as coisas serão dadas a ti. Aleluia, aleluia. Busca, pois, em primeiro lugar o reino e sua justiça. Todas as coisas serão dadas a ti. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que se procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que se procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Buscai, buscai, achareis. Batei, batei e abri-se-vos-á. Aleluia, aleluia. Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Buscai, buscai, achareis. Batei, batei, abri-se-vos-á. Aleluia, aleluia. Andam procurando a razão de viver. Neste mundo mal querem paz receber. Fazem seus caminhos pensando em achar algo que pra vida valor possa dar. Mas só Jesus pode dar a razão de viver, alegria e paz. Só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus. Como todo mundo eu também procurei, e agora digo que a paz encontrei. Cristo me salvou e eu quero falar que uma nova vida Ele pode te dar. Mas só Jesus pode dar a razão de viver, alegria e paz. Só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus. Mas só Jesus pode dar a razão de viver, alegria e paz. Só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer,
por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração
coração disposto a obedecer, cumprir todo teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nessa noite que temos aí a oportunidade do nosso primeiro culto, nessa primeira quarta-feira do ano de 2022. E é muito importante para nós estarmos sempre motivados, buscando fazer a obra do Senhor com alegria, buscando fazer a obra do Senhor com a confiança no poder de Deus para agir neste mundo através de cada um de nós. Nós somos cristãos fervorosos que confiam no Deus que nós seguimos. Um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus que nos mandou o Filho dele, unigênito, Cristo Jesus, para este mundo ter as experiências que nós passamos, as dificuldades que nós passamos, não só para poder mostrar para nós como é maravilhoso ter um relacionamento com Deus e passar por tudo que nós passamos e ainda assim não pecar, que foi como Cristo assim o fez, mas também nos dá um bom ânimo, um ânimo de que nós vamos ter uma vitória eterna, morando pela eternidade com o nosso Deus maravilhoso, do qual Jesus está lá preparando essa nova terra, esse novo céu, esse novo momento que quando partiremos para lá, seja quando nós deixarmos essa vida neste mundo, ou Jesus voltar para nos buscar, nós estaremos aí sim pela eternidade. Não há nada melhor do que essa melhor fase da vida de cada um de nós, porque nós somos sim eternos. Nosso corpo, esse corpo que nós conhecemos, não. Em um momento nós seremos obrigados a deixar esse corpo e sermos vivificados num novo corpo em Cristo Jesus, para vivermos pela eternidade, né? Eu creio fielmente nisso, sigo neste mundo lutando, combatendo o bom combate como um bom soldado de Cristo, às vezes falhando, pedindo perdão às pessoas que eu falho, pedindo perdão a Deus, porque nessa luta do dia a dia, às vezes nós não estamos tão bem ao ponto de ficarmos firmes sempre na fé. Seria o ideal para cada um de nós conseguirmos acertar sempre. Nós não vamos conseguir fazer isso. Acertar sempre nós não vamos conseguir. Mas a gente precisa acertar mais do que errar. E nada melhor do que uma oportunidade dessa no início do ano para podermos refazer os nossos planos desse ano de 2022. Sabemos que nós não precisamos nos preocupar demasiadamente, porque nós temos um Deus que está ali suprindo a cada necessidade nossa, Ele está ali nos cuidando como pais que cuida dos seus filhos. É um Deus de maravilhosa misericórdia, um Deus de um amor que é difícil até de falar como Ele nos ama, mas sem dúvida alguma é um Deus que conhece cada um de nós. Então a gente precisa verdadeiramente confiar no nosso Senhor e Salvador, no nosso Deus maravilhoso. Confiar em quê? Confiar no poder que Ele tem e Ele controla e reina em todo local. Eu gostaria de fazer uma oração e rápidas palavras eu gostaria de trazer para os irmãos essa noite. Então vamos orar. Amado Deus, obrigado por essa noite, obrigado pela Tua palavra, está sendo ministrada, ó Pai, porque a Tua palavra que é o poder
para as nossas vidas alcançarmos a salvação eterna através do Teu Filho Jesus. Graças te dou, ó Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos dá através desse meio tecnológico, pela internet, poder penetrar em cada lar que a gente nem tem ideia, Senhor, das ações que o Senhor está fazendo através dessa tecnologia. E eu lhe peço, Pai, que esse ano de 2022 nós possamos, a cada dia mais, como soldados de Cristo, avançar mais e mais nessa batalha contra o mal. E que o bem, ó Pai, que é promovido pelo Senhor, que é demonstrado pelo Senhor com as maravilhas deste mundo que o Senhor criou tão bem feito, possa realmente nos instigar, nos encorajar a confiar no Teu poder, na Tua majestade e seguirmos firmes como soldados e servos do Teu Filho Jesus. E nós sabemos que é através dele que nós chegamos em oração nessa noite. Em nome dele. Amém. Jesus, ele é maravilhoso, né? Quando ele deixou este mundo, ele foi está à destra de Deus, no trono de Deus. E é interessante, trono é sinal de poder. Trono é sinal de majestade. Não é qualquer coisa. E como João viu e deslumbrou esse céu maravilhoso que Deus está preparando para podermos morarmos pela eternidade, glorificarmos Ele pela eternidade, ter uma vida plena como Adão teve no início, quando Deus criou este mundo, nós vamos ter uma vida maravilhosa, que o poder de Deus é algo surpreendente. Nós podemos ver isso em cada coisa que nós vemos na natureza, em cada ação que Ele fez na construção deste mundo, das estrelas, de tudo que Ele fez o sol, gente, é maravilhoso o sol, a lua, Deus foi incrível. O mar, quando eu olho para o mar, eu consigo sentir assim, realmente não é nada do acaso, é um Deus poderoso que criou essa perfeição maravilhosa, né? Então, nós temos que ter no nosso coração essa significância do poder de Deus, que Deus, ele é um Deus poderoso e é o nosso Pai. Todos nós que cremos que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, entregamos as nossas vidas a Ele, somos sim filhos do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso. Um Deus muito maior daquilo que nós podemos pensar ou imaginar, que cuida da gente. E esse ano de 2022 eu tenho muitas esperanças. Eu tenho sim condições de corrigir algumas coisas que eu não fiz da forma correta ao longo desse ano, ao longo do ano passado. Se Deus quiser, nós vamos conseguir superar uma parte desse problema da pandemia, nós vamos poder se reorganizar. Então, nós podemos sim organizar a nossa vida, planejar a nossa vida. Nós não vamos fazer o quê? Seguir de qualquer jeito, não. Deus não fez nada de qualquer jeito, Ele é nosso exemplo. Jesus, quando Ele veio aqui, Ele teve o momento certo para Ele fazer todas as coisas que Ele fez aqui. Nós não podemos, é o quê? É duvidar do poder de Deus agindo em nossas vidas. Isso não quer dizer que a gente não vá cuidar das nossas vidas, não é? Nós precisamos trazer diante de Deus tudo aquilo que nós necessitamos, porque Ele é poderoso para cuidar de cada um de nós. Nós precisamos trazer todas as nossas ansiedades e colocar diante de Deus, porque Ele é poderoso para cuidar e sabe o que nós passamos e necessitamos. É lógico que os dias são maus, não são dias bons, mas Deus transforma mesmo esses dias maus, esses momentos maus, em uma verdadeira gratidão pela vida que nós precisamos de ter. Se nós começarmos a analisar o nosso passado pela ótica das ações de Deus em nossas vidas, nós temos muito a agradecer. A gente pode louvar a Deus em alguns cânticos, nós falamos isso, que Deus tem
planos para nós, que nós confiamos que pode ter tempestade, que nós vamos fazer isso, fazer aquilo. Isso só é possível se nós tivermos uma gratidão pelaquilo que Deus tem nos dado. Mesmo com as aflições, mesmo com os nossos erros, isso só será possível se nós tivermos gratidão, porque aí nós vamos ver realmente o poder de Deus agindo em nossas vidas. Seja num livramento, seja tomar um copo d'água, seja alguma coisa das mais simples que façamos, se nós enxergarmos a gratidão por Deus estar cuidando de nós, sem dúvida alguma, a nossa ansiedade sobre a autossuficiência que nós temos de resolver os nossos problemas, ela será bem diminuída. Eu sinto que muitas vezes é quase impossível eliminar toda a ansiedade que nós temos, porque nós somos falhos. Se nós realmente tivéssemos todo o vigor de fé, haveria momentos que a gente poderia ter aquele pontinho ali de ansiedade, mas aí logo o Espírito Santo que habita em nós iria falar: confie em Deus, confie no poder de Deus. E isso iria dar um alento para os nossos corações. E Paulo escreveu aos Filipenses falando dessa forma, falando para eles ficarem convictos de que Deus é um Deus poderoso, que cuida de nós, que sabe o que nós precisamos, e que Paulo poderia, com autoridade, falar desse poder de Deus, desse poder que nós precisamos confiar, que Deus está sobre todas as coisas e pode sim nos fortalecer mesmo nas horas difíceis. Aí eu separei a passagem da palavra do Senhor em Filipenses capítulo 4, que diz assim, Filipenses 4, versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. É Paulo falando aos irmãos de Filipos, né? Olha que maravilha a palavra de Deus falando para a gente ficar sempre alegres no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Deus está muito próximo de nós. O mal nos joga na percepção de que Deus está distante. De fato, Deus não pode contemplar o pecado. Deus não pode falar, opa, legal, joia demais, vamos de novo, vamos para o próximo passo. Não. Se nós tivermos um erro, uma atitude errada e pecamos, precisamos pedir perdão ao nosso Deus maravilhoso, porque nós não queremos pecar, nós não queremos, às vezes até queremos pecar e pecamos, mas o estrago que o pecado faz para aquele que é verdadeiro cristão, vem o arrependimento e nós chegamos ao Senhor e pedimos perdão. E esse pedido de perdão, essa vida comprometida com Deus, nos faz a cada dia sentir Deus bem perto de nós. Quando a gente fala aqui no texto, Deus perto de nós, está em cima de ações poderosíssimas na sua vida. Se você está sentindo a falta de Deus, Deus continua perto. Mas só que você precisa buscar o Senhor, arrepender dos seus pecados, joelhar, pedir perdão e seguir Cristo Jesus verdadeiramente. Mesmo com as lutas, mesmo com os seus erros, mesmo com as decisões erradas, peça perdão. Como eu falei no início, é mais importante a gente ter a maior parte das nossas ações no bem e pouquíssimas ações no mal, porque a gente vai trabalhando essas ações que a gente vai errando. E cada dia a gente vai errar menos. Aí vai aparecer outras experiências que às vezes nós vamos errar. Pedimos perdão e vamos a cada dia promover mais e mais o bem, né? Nós, como cristãos, precisamos ser pessoas do bem, não pessoas do mal, né? E isso é um exercício, né? Então, precisamos exercitar também a alegria de estarmos confiantes no poder de Deus em nossas vidas. E aí diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. Irmãos, precisamos colocar nas mãos de Deus tudo. Não é a metade, não é qualquer coisa.
E você não vai estar incomodando a Deus. Você precisa trazer diante dele as suas necessidades, aquilo que vocês querem, até seus desejos. Os meus filhos chegam e me pedem, papai, eu quero uma Barbie, a Sofia pede. É um desejo dela. Eu, como um pai, vou procurar comprar uma Barbie para ela. O meu filho fala, pai, eu quero um jogo de videogame. Eu, como pai, vou procurar comprar um jogo de videogame. Se eu, sendo mal, eu quero dar boas coisas para os meus filhos que me pedem, imagina Deus sendo bom. Temos que confiar que essa palavra é verdadeira. Ela tem poder de mostrar o poder de Deus na vida de cada um de nós. Então, se nós devemos trazer diante de Deus, eu trago tudo diante de Deus. Eu sinto que eu não incomodo a Deus. Eu sinto que Ele é o meu Pai. Primeira coisa, como eu falei, nós precisamos ter gratidão pelo aquilo que a gente já tem recebido. Então, agradeça a Deus as simples coisas que você recebe e as grandes coisas que você tem. Eu tenho meus filhos, a minha esposa, são tesouros que Deus me deu. Olha que maravilha, há uns anos atrás eu não tinha, Deus me deu. Então eu tenho que agradecer muito a Deus, né? Eu tenho que pensar sempre nessas situações, né? E ele está falando, Paulo aqui, falando dessa forma. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. Às vezes não é o momento certo, né? Às vezes a gente pede algo a Deus e ainda não é o momento, mas isso não deve ser um motivo de duvidarmos do poder de Deus em nossas vidas. Às vezes você está pedindo e não é bom para você. A Sofia, se deixar, minha filha, pede para eu trazer um chocolate todo dia para ela. Se eu fizer isso, daqui a pouco ela está diabética. Não posso. Eu gostaria, se não fizesse mal, ótimo. Mas não é saudável. Então, eu trago no momento certo, na hora certa, que ela vai ficar feliz. Eu fico feliz de ver minha filha feliz. Eu estou dando um exemplo simples. Quantas coisas nós temos deixado de confiar no poder de Deus porque a gente está pedindo algo que vai nos fazer mal. Então nós precisamos crer que, independente daquilo que a gente está pedindo, o poder de Deus ele tem para poder fazer coisas impossíveis aos nossos olhos. Mas dentro da vontade dele, ele vai fazer. E aí eu acho interessante que nesse contexto, né, Paulo fala assim, alegrei-me, versículo 10, sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes o meu favor ao vosso cuidado, o qual também já tinha antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu vou repetir esse texto de Filipenses 4:11. Olha o que Paulo fala. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele não sabia viver contente. Ele aprendeu. E o que ele aprendeu? Ele aprendeu a confiar no poder de Deus na vida dele. Nós precisamos, eu preciso confiar, aprender a confiar no poder de Deus em minha vida. Eu tenho um relacionamento com Deus. Você que não tem e você que tem, nós temos que buscar mais e mais relacionamento com Deus. Porque o resultado vai ser dessa forma. Aprender a viver em toda e qualquer situação. Tanto sei, versículo 12, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Até isso é uma frase bem conhecida de todos nós. Mas nós realmente podemos tudo naquele que nos fortalece, porque o poder de Deus é infalível. Nós sabemos do que Ele pode fazer por nós. Mas será que realmente nós estamos confiando nesse poder? Então nós precisamos estar convictos desta situação, né? Recebi tudo e tenho abundância, versículo 18. Estou suprido desde Epafrodito, me passou às mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave,
como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, olha que interessante. Vou fazer uma pausa aqui. Paulo era um evangelista, ele vivia pelo evangelho, ele era construtor, ele fazia tendas, então ele precisava muitas vezes trabalhar no seu trabalho principal e ainda como evangelista. Foi perseguido pela igreja, já passou por naufrágios, já passou por açoites. Quando ele fala que ele sabe o que é viver bem em toda e qualquer situação, ele sabe mesmo. Mas nós temos as nossas experiências. Cada um reage de uma forma muito específica às lutas do dia a dia. Mas se temos a certeza daquele que nós confiamos e seguimos, que é um único Deus, não existe outro Deus. Só existe o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai de Cristo Jesus. Se nós acreditamos em Cristo, nós conhecemos o Pai. Se nós não seguimos a Cristo, nós não conhecemos o Pai. Nós, como cristãos, conhecemos o Pai e Ele nos trata como filhos. Ele sabe aquilo que nós precisamos. E nesse momento, ele recebeu, Paulo, uma oferta que aquilo ajudou ele demais no trabalho de evangelismo, no trabalho de pregar mais e mais e falar de Cristo Jesus. E ele fala que isso foi como um sacrifício santo, agradável, um aroma suave a Deus. Como é importante a gente dar glórias ao Senhor por tudo o que recebemos. Porque tudo que recebemos são oportunidades que nós temos para falar de Cristo Jesus e sermos soldados verdadeiros de Jesus. Trazendo as pessoas de qualquer tipo a se aproximarem a Cristo Jesus. Porque nós também fomos aproximados a Cristo. Nós somos iguais. Todos nós neste mundo, Jesus promoveu a igualdade total. Todos aqueles que estão buscando a Cristo Jesus, todos aqueles que entregam suas vidas a Cristo Jesus, estarão com Ele ao lado do Pai pela eternidade. Então nós precisamos trazer mais e mais as pessoas a enxergarem isso, que as ações de Deus, de benefício para as nossas vidas, é como aroma, como algo muito agradável. Agora imaginem receber recursos financeiros para pregar o Evangelho. Como que Paulo estava? Como que ele estava feliz, mesmo ele sendo sempre confiante naquele que Deus, como o próprio texto fala, tudo posso naquele que me fortalece, que era o próprio Deus, né? Então ele fala, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada um de vossas necessidades. Capítulo 4, versículo 19. Paulo fala aos irmãos filipenses que eles hão de ser supridos em tudo que eles têm necessidade. Então eu pergunto para você, eu respondo no meu coração, esse é o Deus que você segue? Se você dizer que sim, eu digo que sim, nós precisamos confiar no poder de Deus para mudar esse mundo inteiro, se for necessário, por minha causa, por sua causa, por todos aqueles que são dele. Porque se eu puder, como pai, eu mudo o mundo pelos meus filhos. Mas Deus, ele é muito maior e ele tem poder, onisciência, onipresença, conhece o nosso coração e sabe daquilo que verdadeiramente vai fazer bem para nós. Então, às vezes, eu posso comprar algo que não vai fazer bem para os meus filhos, mesmo na intenção de fazer o bem. Mas Deus não comete esse erro, não. Deus, ele é perfeito. Ele sabe daquilo que você precisa. Embora muitas vezes é difícil para nós enxergarmos que é algo bom. Mas no caso aqui, por isso que faz todo sentido o versículo 7 do capítulo 4. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, tudo aquilo que você pode imaginar que Deus pode controlar e fazer na sua vida, guardará o vosso coração,
ou seja, a sua ansiedade, o coração enganoso, que a palavra de Deus fala que o coração do homem é enganoso, ou seja, o coração às vezes nos engana, né? Nós avaliamos o mal, mas ele diz aqui, guarde o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vamos ficar conectados em Cristo Jesus. Confiar que Ele sabe o que precisamos, o que nós necessitamos. Começar um 2022 confiante. Faz o seu planejamento. Veja aquilo que Deus quer te usar para a obra dEle. Veja aquilo que está te tomando tempo de fazer a obra do Senhor. Olha aquilo que realmente você precisa de trabalhar, se esforçar um pouco mais, porque às vezes o pecado da preguiça está sobre você e você precisa vencer isso. Então você precisa trabalhar mais. Tira um pouco do trabalho exagerado porque você está no pecado da ganância, querendo ter mais e mais, e Deus já te deu o suficiente, ou até sempre. É um Deus maravilhoso, está te dando mais do que o suficiente. Então procure esse equilíbrio, procure esse contato com Deus e que o seu 2022 seja um ano maravilhoso. E toda vez que você se sentir fragilizado, fraco, pensa e confie no poder de Deus para agir na sua vida. Eu farei isso ao longo de 2022 porque tem vários desafios a serem vencidos. E graças eu dou a Deus porque eu sei que cada um deles que eu vencer, o mérito e a glória eu vou dar a Deus, porque Ele é o nosso Deus maravilhoso que nos ama. E isso vai me encher de alegria para superar mais e mais. E naquelas batalhas que eu não tive sucesso, que eu não consegui ultrapassar, sem dúvida alguma, eu não enxerguei aquilo que Deus queria para a minha vida naquele momento. Então pare, pensa e reflita e continue a confiar no poder de Deus. Porque Ele é um Deus tão presente que Ele vai te tratar como filho. Ele não vai te deixar você sem resposta, mesmo naquelas lutas que você não está conseguindo ter vitórias. Porque você confia no poder dEle para agir na sua vida. E essas palavras que eu deixo para os irmãos, para iniciarmos esse ano de 2022, sendo realmente abençoados pelo nosso Deus Todo-Poderoso, Todo-Amoroso, Deus Criador dos céus e da terra, e que nos ama ao ponto de enviar Jesus Cristo, Filho dele, para morrer na cruz, para nos dar salvação eterna. Deus abençoe os irmãos e que possamos a cada dia sermos mais e mais servos de Cristo Jesus. Amém. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim.
bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim.